Começando o vídeo falando de Manchester United, já que a torcida pede contratação urgente para a equipe de Ruben Amorim. Os fanáticos estão muito cansados de tantas falhas consecutivas do goleiro. Estamos falando de André Onana, que no empate do Manchester United com o Lyon fez duas falhas bizarras, tornando o empate na França totalmente amargo, já que as duas falhas de Onana fizeram o Manchester United acabar não vencendo o jogo, com até Thiago Almada, ex-Botafogo, abrindo o placar, com Ryan Cherki empatando no último minuto para a equipe do Lyon. O United viu mais uma vez Onana comprometer em momento decisivo e o clube não tem um substituto para competir com ele pela vaga no time titular. Por conta disso, os torcedores alertam que essa deve ser a prioridade da diretoria. Os torcedores foram severos, enquanto um afirmou que o problema é quando o time não tem um goleiro à altura de Onana, e outro já foi mais incisivo, afirmando que nesse ritmo ele deveria ser investigado por manipulação de resultados. Olha a ideia dos caras. Mas a verdade é que isso representa a insatisfação de um Manchester United que, por si só, em toda a temporada já demonstra sinais de apatia, e na Europa League, quando tem a maior oportunidade de ganhar um troféu, num jogo tão decisivo quanto esse, o goleiro acaba fazendo o que vem fazendo durante toda a temporada, já que estamos falando de Onana, alguém que não se consolidou da maneira esperada do United. Aliás, como você vê, o futebol é dessas, né? O Onana foi vice-campeão europeu com a Inter de Milão em 2023, quando inclusive enfrentou o Manchester City na final, e desde então era considerado um dos principais goleiros de toda a Europa. Bastou o Manchester United contratar, que parece que a bolha de azar vira novamente para a maré, e mais uma vez o Manchester United se vê na dependência de um novo goleiro. Lembrando que o United já se desfez inclusive do goleiro David De Gea, que hoje joga na Fiorentina, mais um que também tinha sido contaminado pela fase terrível que o United passava. Então já podemos ampliar a visão e perceber que o problema é muito mais embaixo em relação ao Onana, por exemplo. A verdade é que o United parece que vive uma instauração de uma fase, um cemitério de jogadores. A passagem de Mbappé no PSG já acabou, mas a história entre os dois parece estar muito longe de chegar ao fim. Kylian pede à UEFA medida radical para o Paris Saint-Germain ficar de fora da Champions League. Kylian Mbappé não perdoou 55 milhões de euros, aproximadamente 359 milhões de reais, isso claro na cotação atual, que tem a receber do Paris Saint-Germain. O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, defende que o craque tinha perdoado a dívida. A medida radical que Mbappé pede através dos advogados é partir para a ofensiva e fazer com que a UEFA possa excluir o clube francês da próxima edição da Champions. A advogada Delphine Verhey disse que o processo começou em fevereiro de 24 e desde então o Paris não cumpriu com suas obrigações contratuais. Delphine se encontrou com porta-vozes da UEFA para pedir que o PSG seja excluído da Champions na temporada 25-26, ao citar um artigo que diz que os clubes precisam estar em dia com os salários dos jogadores. A advogada pretende ir mais além e ir em todas as instâncias para oficialmente vencer o clube na civil, trabalhista e penal. Em setembro do ano passado, no âmbito desportivo, a Liga de Futebol Profissional, a LFP, exigiu o pagamento do Paris. O litígio entre Kylian e Paris dura nos bastidores do futebol desde agosto de 23, quando o jogador foi afastado dos treinamentos do técnico Luiz Henrique. Naquela ocasião ainda, a diretoria defende que só reintegrou o craque por conta da aceitação em abrir mão do valor que tinha a receber. Entretanto, o atleta deseja que o time pague o que lhe tem direito. Lembrando que essa polêmica entre Kylian e Paris não é de hoje. Até mesmo o escândalo de Estocolmo, em que supostamente Mbappé teria cometido um ato totalmente ilegal, teria sido, na verdade, uma notícia falsa publicada pelo próprio PSG para tentar de alguma forma prejudicar Kylian Mbappé. E quem diria que Kylian, o principal artilheiro, maior artilheiro da história do clube, se tornou um inimigo público de Nasser Al-Khelaifi. Valeu realmente a pena para Kylian sair do Paris para ir para o Real Madrid? Isso só o tempo dirá, mas a verdade é que ele teve que romper completamente com o clube que um dia foi o seu lar. O Liverpool parece estar cada vez mais empenhado em buscar novos reforços para o ataque e, consequentemente, se livrar de alguns deles. Apesar da Premier League que está quase no papo, a eliminação para o PSG na Champions League parece ter incomodado demais os mandatários Reds e até mesmo o técnico Arne Slot. E após o fracasso na competição europeia, apesar da primeira temporada de Slot ser literalmente muito vitoriosa, até porque vai ganhar a Premier League, e na minha opinião, uma passagem na Inglaterra que você já começa sendo campeão de Premier League diante do Manchester City de companhia, já será algo excepcional. De toda forma, esse fracasso fez com que o Liverpool decidisse que está na hora de fazer reformulações.
Uma grande reformulação é esperada pelo clube inglês, que já tem alguns nomes discretos como dispensáveis. O clube não deve voltar atrás nessa decisão e conta com o apoio total de Arne Slot. Nessa semana eles resolveram definir o valor de uma dupla de bastante prestígio que não está nos planos do técnico holandês. O clube espera lucrar uma quantia milionária com essas vendas para poder investir na chegada de novos atletas. O jornalista François Plateau informa que o Liverpool busca se desfazer da dupla Darwin Núñez e Luís Dias. Os atletas têm sido sondados por várias equipes europeias e não devem ficar no clube inglês. Recentemente, o atacante Darwin entrou em rota de colisão com Slot e não deve seguir na equipe. Ele decepcionou demais o técnico, que acredita que o time precisa ir atrás de um novo jogador para essa posição. Já no caso do colombiano Lucho Dias, o ponta esquerda quer respirar novos ares e Barcelona e Paris Saint-Germain surgem como fortes candidatos à sua contratação. As equipes têm analisado a situação do atleta e fizeram contatos com seus agentes. Os Reds até aceitam a venda dos jogadores, mas não vão facilitar nem um pouco as tratativas com os interessados. A fonte indica que os britânicos querem receber algo em torno de 174 milhões de euros pela venda dessa dupla. E claro, se terminar essa temporada com ambos fora, ao menos vão conquistar um título inglês que, convenhamos, será inesquecível para a equipe de Anfield. Após demitir em março Dorival Júnior, o presidente Edinaldo Rodrigues ainda não definiu o novo técnico da seleção brasileira, mas já iniciou negociações e espera anunciar o profissional em breve. O Brasil volta a campo em junho pelas eliminatórias da América do Sul para enfrentar Equador e Paraguai. Edinaldo cogitou a contratação de Abel Ferreira, mas decidiu avançar agora nas conversas por outro estrangeiro, outro português, só que agora o Jorge Jesus. Foi revelado que o Mister deve receber mais de 1,5 milhão de reais mensais se aceitar a oferta da CBF. Por outro lado, a CBF já está pronta para pagar essa multa pelo técnico. Jorge Jesus tem contrato no Al Hilal até o fim do mês de maio e a CBF aceita pagar a multa avaliada em 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, para ter o português a partir de junho no Brasil. Edinaldo Rodrigues acena com um contrato para o Mister até o ano de 2030, um senhor contrato, em que ele teria a oportunidade de comandar a seleção brasileira nas duas próximas Copas do Mundo, mas o técnico iria precisar ceder na parte financeira. Bruno Macedo, empresário de JJ, chegou nessa quarta-9 na Arábia Saudita para se reunir com o dono do Al Hilal e tentar antecipar a saída do técnico. No Al Hilal, desde o ano de 2023, o Mister vive um momento de muita pressão no atual clube e teve sua demissão pedida por até alguns torcedores após derrota para o Al Nassr. Ingratidão, talvez, hein? Porque o Mister fez um trabalho excepcional no clube árabe. De toda maneira, o experiente treinador tem sim o sonho de comandar a seleção brasileira e deseja sair do futebol saudita. Aliás, nas próprias entrevistas, JJ sempre revelou esse desejo que sempre foi guardado dentro dele de realmente treinar o Brasil um dia. Quem sabe agora possa ser o momento perfeito para isso acontecer. Rodrigo pode dar adeus ao Real Madrid para ser o grande protagonista no ataque do Chelsea. O atacante brasileiro soma 46 jogos disputados na atual temporada. Eu havia feito inclusive um vídeo da provável lista de dispensas que o Real Madrid poderia fazer, com nomes envolvendo Lucas Vázquez, Modric e companhia, dentre eles Rodrigo, mas que claro, não fosse necessariamente uma dispensa que o clube mandasse ir embora, mas sim por uma necessidade do próprio jogador. Na atual temporada, Rodrigo está alguns jogos sem marcar, mais precisamente 9, e alvo de uma proposta na casa dos 120 milhões de euros. Somando 46 jogos disputados, com 14 gols e outras 9 assistências, todas fornecidas aos companheiros de equipe, o jogador não vive em momento bom, já acumulando uma seca de gols notória nessa má fase da equipe merengue. Ao mesmo tempo, há um clube disposto a fazer o que for preciso para contar com os serviços do brasileiro, que é visto como uma peça ideal que falta para elevar o patamar dessa equipe. Trata-se do Chelsea, que vive a expectativa de voltar à Champions League. A publicação revela que os londrinos estão dispostos a investir cerca de 120 milhões de euros para contar com o futebol do raio, porém tudo dependeria principalmente da confirmação do clube na Champions na próxima temporada. Atualmente o Chelsea ocupa a quarta posição na tabela da Premier League com 53 pontos disputados. Logo atrás, o time comandado por Enzo Maresca aparecem equipes como Newcastle, Manchester City e Aston Villa. Ainda de acordo com o portal, a ideia do Chelsea é seduzir tanto o Real Madrid quanto o jogador com a quantia oferecida. Além disso, como dito, Rodrigo teria o papel de protagonista na Inglaterra, o que não acontece no time comandado por Ancelotti. Vale ressaltar que o ex-jogador do Santos não é o único grande talento do time merengue que estava no radar dos Blues. Recentemente, o AS publicou que o clube inglês chegou a se encontrar com os pais de Endrick, que vem tendo poucos minutos nessa temporada. Mas enquanto isso, Rodrigo e Endrick seguem focados no restante da temporada com o Real Madrid para seguir vivo na Champions League
League, o time espanhol precisará vencer o Arsenal por 3 ou mais gols de diferença nessa próxima semana. Os olheiros do Liverpool estão cada vez mais encantados com as atuações do atacante brasileiro Igor Paixão do Feyenoord, segundo o Care of Sight. Paixão acumulou impressionantes 27 pontos na temporada atual, com 14 gols e 13 assistências, além de relatórios de scout elogiando seu desempenho. Não é surpresa que após suas apresentações destacadas na Liga dos Campeões e na Eredivisie, campeonato holandês, ele tenha chamado a atenção de clubes como o Arsenal, além de equipes italianas como a Napoli e a Atalanta. Segundo o Care of Sight, os olheiros do Liverpool ficaram especialmente impressionados com a habilidade técnica e inteligência futebolística de Igor Paixão, notáveis em momentos cruciais das partidas sob pressão. Nesse sentido, se o Liverpool estiver interessado em contratar o brasileiro nesse verão, ele poderia oferecer uma vantagem sobre outros atacantes no elenco ofensivo dos Reds. É importante ressaltar que Dias nem sempre tem sido o jogador mais consistente e Diogo Jota continua propenso a lesões, tanto por fadiga quanto por incidentes durante esses jogos, muitas vezes se encontrando na linha de fogo de desafios. Portanto, não há dúvidas de que Paixão encontraria um lugar no elenco do Liverpool. No entanto, a concorrência pelo atacante do Feyenoord, que já tem um bom relacionamento com o técnico Arne Slot, pode vir do Arsenal de Arteta. Paixão poderia contribuir com uma versatilidade muito bem tática para os Gunners em ambas as laterais, não apenas desafiando Bukayo Saka pela direita, mas também competindo com Gabriel Martinelli e Leandro Trossard pela esquerda. Ambos os clubes, Liverpool e Arsenal, são capazes de pagar ao Feyenoord entre 30 e 40 milhões de euros. Ainda assim, Igor Paixão seguiria sendo o lugar preferencial de escolha para a equipe de Arne Slot, haja vista que Slot e Paixão já trabalharam juntos na própria equipe holandesa. Você talvez não lembra, mas o Paixão tem uma trajetória por clubes como Coritiba, aliás o clube que ele foi revelado. É brasileiro e joga bastante, tá? Jornal italiano diz que Douglas Luiz pode deixar Juventus muito em breve, com ritmo lento e distante de Thiago Motta. Negociado pelo Aston Villa com a Juve, na metade do ano, Douglas Luiz já pode estar de saída do clube italiano. De acordo com a Gazeta dello Sport, a Juve cogita negociar o brasileiro em janeiro, quando a janela de inverno na Europa abrir. De acordo com a Gazeta dello Sport, a Juve cogita negociar o brasileiro. Contratado por cerca de 43 milhões de libras, Douglas chegou com uma oportunidade de mercado no verão europeu, já que o Villa precisava se enquadrar nas regras do fair play financeiro da UEFA. Entretanto, de acordo com o veículo, o ex-Vasco encontrou dificuldades nesses primeiros meses em Turim, criando um distanciamento com o que o técnico Thiago Motta exige de seus jogadores. O que, claro, explica o fato do brasileiro só ter jogado 9 jogos da temporada, apenas 2 como titular e ainda sem gols ou assistências. O jornal escreveu: Douglas jogou pouco porque no primeiro período foi considerado longe do que a Juve precisava nesse momento de mudanças, uma questão de ritmo bastante lento e pesado para os padrões de Thiago Motta, embora a qualidade do jogador seja incontestável. As lesões também atrapalharam Douglas no futebol italiano. Dadas as condições, a diretoria da velha senhora já admite negociar o brasileiro. Além de precisar levantar recursos, a saída de Douglas abriria espaço na folha salarial. Devido ao alto valor pago pela Juventus para contratar o Douglas, o empréstimo não seria a prioridade, mas sim uma possível troca envolvendo algum outro jogador de outro clube. Lembrando que Douglas Luiz estava na Copa América de 2024 jogando pela seleção brasileira. O próprio chegou a perder um dos pênaltis e ocasionou na derrota para o Uruguai. Consequentemente, não teve mais oportunidades com a camisa do Brasil. Barcelona não se opõe a nada e atende a exigência feita por Lamine Yamal. O jovem jogador já se consolidou entre os melhores do planeta e muito por isso os culés ficaram atentos às exigências do craque. O Barça sabe que Yamal é um talento geracional e não quer correr nenhum risco de perder esse jovem que é alvo da Premier League. Até por isso, o clube teria aceitado, sem qualquer condição, uma exigência feita para que Lamine Yamal permaneça no clube. E segundo o Diário Sport, o clube não se opôs a nada e aceitou as exigências de renovação. Yamal possui um salário simbólico para os padrões europeus por ainda ser um jovem atleta. Nem 18 anos ele tem ainda, né? Mas deve receber um aumento muito considerável após assinar esse novo vínculo. A diretoria do Barcelona entende que uma saída do jogador seria uma perda irreparável. Assim, para espantar os interesses por parte de clubes como Manchester City e Liverpool, o time está disposto a dar esse aumento desejado pelo jovem. Na atual temporada, Yamal soma 43 jogos disputados, com 14 gols marcados e outras 18 assistências que foram fornecidas. Na temporada passada, a segunda pelo time principal, o jovem somou 14 participações diretas em gols nas 50 partidas em que atuou. Yamal, inclusive, não é o único grande jogador do Barça a ser cotado no futebol inglês. Recentemente, a imprensa local também destacou que o City estaria interessado nas contratações dos meias Pedri e Dani Olmo do Barcelona. Porém, assim como no
caso de Lamine Yamal, o Barcelona não tem nenhum interesse em se desfazer dos atletas. Ambos são vistos como fundamentais para o técnico Hansi Flick, que terá a chance de encerrar a temporada com 3 grandes títulos na galeria. O West Ham quer vender Lucas Paquetá no final da temporada. A informação é do portal Clarence Hook, que cobre o dia a dia do clube londrino. No Brasil, Palmeiras e Flamengo já foram 2 interessados no meio-campista. Na Inglaterra, os ingleses pedem algo em torno de 187 milhões a 224 milhões de reais. Lucas Paquetá seria titular tanto no Palmeiras quanto no Flamengo. Na atualidade, apenas o clube carioca está monitorando o atleta. Todavia, o alviverde pode voltar seu interesse a partir do momento que Richard Rios, por exemplo, ir para o futebol europeu. No final da temporada, o julgamento final de Paquetá por possível envolvimento em apostas esportivas será divulgado pela Federação Inglesa, a FA, e até lá, o West Ham não deverá receber ofertas algumas. O Guardiola é um grande apreciador de Lucas Paquetá, por isso o Manchester City nunca pode ser descartado até aqui. Antes dessa polêmica, os ingleses de Manchester chegaram a encaminhar a contratação da revelação do Mengão, mas desistiram. Seguindo na Inglaterra, o Newcastle seria um grande projeto para Paquetá. Lá ele teria um time superior ao West Ham e jogaria ao lado dos brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton. Há rumores também sobre um possível interesse. Voltar para o futebol francês também é opção. Antes da Inglaterra, vale lembrar, Paquetá foi muito bem no Lyon, onde se recuperou após passagem decepcionante pelo Milan. Devido a isso, o meio-campista tem um bom mercado na Ligue 1. O melhor momento de Lucas Paquetá é vestindo as cores do West Ham em sua carreira. Antes de toda a confusão por o suposto envolvimento em casa de apostas, o meia brasileiro vivia o seu auge, já que em Londres são 114 jogos, 18 gols e 14 assistências. Pelo Lyon, os números são melhores, apesar da diferença entre Premier League e Ligue 1, 21 gols e 13 assistências em 80 jogos disputados. Mercado da bola concluído e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!